Se a gente entende graça... Mas você tem que entender isso, porque se você não entender, lá na frente a coisa pega. Exato. Casou? Agora continua. Vive ou não? Casou, continua. E com 20 ou com 30, não tem problema. Casamento, divórcio, não tem que ser opção para crente. Sim. Não tem que ser. Casamento? O divórcio, desculpa. Ah, tá. Eu falei errado. Divórcio não tem que ser opção para crente. Rezou, você vai fazer terapia, vai pro gabinete pastoral, se tranca no quarto, vai pro joelho, faz qualquer coisa. Pastor Edson. Faz qualquer coisa. Quando tiver problema, vamos lá. Meu amigo, esse negócio é sério. É sério. É sério. Precisa de todo relacionamento. Eu estou falando para os jovens que são solteiros. Vai ter um relacionamento, seja sincero e pede para outra pessoa também ser sincera. Isso. Olha só, porque se eu sei que Deus mandou você para mim, independente do que você ter sido, ter acontecido na sua vida, porque às vezes pode ser crente, nasceu no Evangelho, mas a conversão não é você nascer no Evangelho. Sim. A conversão é um momento entre você e Deus. Exato. E às vezes, quando você se converteu, quando você reconheceu Cristo mesmo, você já tinha feito algumas Sim. coisas. Então, se eu chegar e falar assim, Edson, felizmente eu realmente me converti, tempos depois, eu não sou mais bicho, tive um relacionamento e tal. Se você tem certeza que eu sou de Deus para você, isso não é importante. Isso não é importante. É isso que eu falo, não tem Né? problema. Isso não é importante. Agora, o que é uma coisa que é boa de acontecer é você se revelar e a outra pessoa também. Sim. Olha só, vamos assim, eu com meu marido foi assim. A gente sentou, eu estou falando que é uma experiência que eu tive. A gente sentou um com o outro e contamos todos os podres, todos. Os meus filhos estão aí, são adultos. Os meus filhos conhecem todos os meus podres. Porque eu posso enganar você, que é meu amigo, eu posso enganar minha irmã. Mas Deus eu não engano. Mas a minha família nós precisamos saber quem nós somos. Sim. Sim. Né? E eu sempre falo muito para eles assim, olha só, os meus erros, o Senhor não permitiu eu errar para que vocês errassem igualmente. Mas para que vocês tivessem isso como exemplo, isso eu não posso fazer. Isso. Então, Perfeito. Perfeito. né? Então essa sinceridade é fundamental. Agora, eu vou falar outra coisa, talvez não chegue aqui, mas enfim. Tem um movimento nas igrejas aí, na questão da corte. Já ouviu falar de corte? O que é corte? O que é corte? Depende do nível, né? Depende do nível da corte. Tem nível de corte que não pode nem fazer isso aqui. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Pecou. É a tal lei de cerca. Tem corte que é o beijo. Só no casamento. É o beijo só. Agora sim o noivo pode beijar a noiva. Isso é um livro, né? Beleza. Oi? Isso é um livro, eu já li. Tem um ministério. Agora Ney Viana. Ney Viana não, falei besteira. É o Ney, esqueci. Ministério de Relacionamento e Santidade. Isso aí. Mas beleza. Agora eu vou ser polêmico, tá? Aqui não, porque a igreja é pequena, tem pouca gente, papapá. Mas isso muitas vezes tem muitos jovens que têm tendências homossexuais e se convertem. E estão ali lutando com aquela tendência, ok? A gente luta, não tem a nossa carne? Tem aquela tendência. Cada um tem a sua concupiscência. Aí eu me converti. Aí vi essa moça. Rayana. Via Rai. Via Rai. Ai, beleza, via Rai, não sei o quê. Vamos fazer corte? Só que eu tenho um probleminha. Aí a Rai. Ai, vamos fazer corte, querido. O Edson é santo. Só que casa. Chega na hora do vamos ver. Eu conheço um casal. Deu ruim. Um casal. Sabe o que eu fiz com isso? Estraguei a vida dela. E aí eu estou dizendo isso porque eu já atendi gente assim. Então, ao mesmo tempo eu falo de pureza, a gente fala de pureza, ao mesmo tempo o jovem, é o polêmico que eu vou falar, tem que passar sufoco. Tem que tomar banho de água fria.
tem que ficar lá, vamos pra luz, vamos pra luz. Sabe por quê? Porque vida de casamento não é uma vida fácil. Porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, embora sejam cristãs, criações diferentes e aquela coisa toda. Diferente. Tudo é diferente. O gênero é diferente. Sim, tudo. Tudo é diferente. E o ato sexual é um ato que envolve físico, psicológico e espiritual, une mais o casal. Então, se o cara não tiver aquela vontade, casamento, cadê? Aí eu já vi gente, o seguinte, o cara, não, é sério, porque a gente trabalha com jovem, né? Lida com jovem o tempo todo. Já vi pessoas, o seguinte, olha a brincadeira, o cara com problema de homossexualismo. Tem que falar baixo, né? Vai que me acusa. E a moça veio de uma vida libertina. Nossa! Juntou Um abismo entre eles. um abismo. E casou. Só pela... Casou. E aí? Mas fizeram corte. Mas ele tinha histórico? Nunca consumiu, nunca falou? Nada? Nunca consumiu? Não, consumiu. Não, eu sou crente. Não, eu sou crente. Não, eu sou crente. Mas eu sou crente. Não, é um ato Eu sou crente. rapidinho. Mas ó, aqui tem mistério de coreografia? Não? Que benção. Pra todo mundo se segurar. Enfim, deixa eu ficar quieto. Pastor Vladimir, Todo não, mundo eu gosto- entendeu, todo eu mundo gosto de coreografia. Não, o problema da coreografia não é a menina. Ele era crente? O problema é o Era ele. homem. Mas ele sempre foi da igreja, cara? Foi? Não sei se sempre foi, sei lá. Ah, Sei lá. É só entender. Vambora. Falei, não, vocês estão... Eu me empolguei aqui. Assunto, problemas do casamento. Olha que coisa interessante. Paulo vai tratar nesse capítulo 7 assuntos do casamento que Jesus não tratou. Por quê? Jesus falou para judeus. Paulo estava falando para uma igreja gentílica. Então vamos lá, olha. Por exemplo, veja no capítulo 10, por favor. Capítulo 7, verso 10 e 11. Vai lá. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Rapidinho, o que ele está querendo? Desculpa. O que ele está querendo dizer com isso? Ordeno não eu, mas o Senhor. Jesus tratou desse assunto. E o que Jesus mandou? Vai lá. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Tá vendo o que ele está falando? A mulher e o homem, claro, não se aparte do seu cônjuge. Se for se apartar, não se case de novo. E lá solteirinho. Fique solteirinha aguentando o rojão. Sem ninguém. E aí olha quando a gente olha aqui, divórcio na igreja. E a pessoa se casando de novo. De novo. O que a Bíblia chama disso? Adultério. Adultério. É aquela história. Me separei. Porque assim, vamos lá. Quando Deus instituiu o casamento para homem ou para crente? Casamento? Casamento. Eu acho que é. Para homem. Para homem. Você conhece homem e mulher, claro? Algum conhecido que não é crente que vive um bom casamento? Você conhece? Eu conheço. Porque casamento é pra gente de caráter e não crente. Tudo bem? Eu posso ter caráter, viver um bom casamento e não ser crente. Fato. É verdade. Agora, mas aí o que acontece? A dureza do coração do homem, segundo a Bíblia, Moisés, ele deu carta de divórcio. Ele permitiu o divórcio pela dureza do coração. Quer ver uma dureza do coração? Sim. O exemplo aqui, ó, do meu amigo. Você não me contou que era... Não, você só... Ô, meu amigo. Fê. O meu amigo aqui. Você não me contou que
virgem. Não quero mais nada com você. Não podia. Tá errado. Isso é o quê? Dureza do meu coração, que não perdoo. Aí se você se separar, você fica solteiro. Eu posso me separar, mas vou ficar solteirinho. Alone. Solteirinho. Não tem Alone forever. Mas aí voltando, ó. Aí é dureza. Beleza. Se é duro de coração, aguenta as consequências. Só que eu sou duro de coração e quero casar de novo. Mas se dá mal lá na frente também. Mas aí, quando eu quero casar de novo, quando chega essa pessoa, sabe o que eu falo? Ora para ele morrer primeiro. Porque se você morrer primeiro, vai abraçar o capeta, porque está em pecado. Porque está em adultério. Porque se o outro morrer primeiro, pelo menos você tem tempo de se arrepender. Viúvo se arrepende. Agora que eu não peço para mais nada, eu me arrependo. Porque acerca do divórcio, pelo menos assim, isso é uma luta que a gente tem para falar sobre isso. O divórcio, ele é considerado para que você possa se casar de novo, né? Por exemplo, você adulterou. Eu. Então, a sua esposa, ela tem, pela palavra, o direito de se apartar de você, porque você se contaminou, e ela pode contrair novo casamento, porque ela foi, no caso, a ferida. Sim. Mas você foi o repudiado. O repudiado, ele pode adulterar maravilhosamente bem, estou bem obrigado. Ele não pode se casar. Não. Sabe qual é o problema? Para que ele não vá para o inferno. Porque esse assunto é polêmico e é importante e é delicado. Porque eu amo a palavra de Deus até ela me confrontar. Porque quando me confronta, aí eu não gosto mais não. Aí eu não quero mais não. E aí qual é a desculpa? Lembra da desculpa? A gente vai casar? Eu mereço ser feliz. Jesus me criou para eu ser feliz. Vamos lá. A culpa é dela. Vamos lá. Ó. Esse fio tem quantos metros? Chutei. 5. Imagina que o fio é eternidade, tá bom? E a tua vida de 100 anos? Estou profetizando. É quanto desse fio de 4 metros? Quase nada, né? É o quê? A ponta da ponta da iceberg. A ponta da ponta da ponta. Aí eu digo que quero ser feliz aqui e esqueço todo o resto. É porque eu me prendo aqui. E a eternidade. Aí vamos pro 12, por favor, vocês falam muito. Vamos lá, 12, por favor. 12 o quê? 12 capítulo 7, versículo 12, desculpe. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Reparou que agora Paulo está dizendo, aos mais digo eu, não o Senhor. Ou seja, Jesus não tratou desse assunto, mas eu, com autoridade apostólica, vou tratar dele agora. Continue, por favor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ele está tratando de que caso? Caso de que um se converte e o outro não. Vai orientar nisso aí. Vai lá. Se o incrédulo, já terminamos. Se o incrédulo consente em habitar, beleza, continua. Não é porque o cara não se converteu, ou porque a mulher não se converteu, não, agora Deus tem algo para mim. Por que eu perguntei se casamento é para crente ou é para homem? Porque tem muita gente que vai dizer assim, quando eu casei, eu não fiz a vontade de Deus. Agora é meu segundo casamento que é a vontade de Deus. Não, toma vergonha. Esse é o meu caso, meu marido não é cristão. Quando eu fui para Cristo, as pessoas falavam, agora você vai querer. Não, sempre tem casado. A Bíblia aqui falando. A Bíblia aqui falando. Aí Deus não querendo, me honrou, vou fazer 10 anos de casada no papel, mas eu já morava com ele 23 anos. Então já tenho 30 e poucos anos, eu fiquei em
tipo o pastor do Palino, me orientou ali, sabe, ele vai orando, ele vai dando testemunho de casa, porque Sim. ele já sabe Sim. e tal. Então, ele não implica assim, sabe? De eu fazer as coisas na igreja, saio e tudo. Então, quando as pessoas me falam, tem estranho a Bíblia, fala pra mim largar o marido, mas eu já era casada com ele, só não tinha no papel assinado. Mas eu, sabe? Isso é uma outra questão, esse negócio a questão. A igreja tem muitos desafios para hoje. Muitos. Outra questão do morar junto. Tem muita gente que vem e se converte e morar junto. E o cara não é crente e não quer casar. E faz o quê? Joga a mulher no inferno? Faz o quê com isso? Enfim, isso é assunto para o pastor da igreja. Esse é o problema dele. Não tem nada a ver. Os demais, digo não eu, mas o pastor Vladimir, o pastor Vladimir. Não, digo eu não, digo o pastor Vladimir. Beleza, agora, ó. Consumo de alimentos sacrificados aos ídolos. Vamos seguir, outro assunto. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse na sua oração, na oração que é conhecida como Pai Nosso, dizendo o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que ele disse o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Naquela época não tinha geladeira, não tinha como conservar alimentos. Então todo dia as pessoas iam ao mercado comprar pão. Todos os dias as pessoas compravam o seu alimento. Se fosse hoje, ele diria: a compra do mês nos dê esse mês. E aí, os alimentos sacrificados, as carnes que eram consumidas no mercado em Corinto, elas eram primeiro sacrificadas no templo, ou nos templos. Porque não havia só o templo de Afrodite, havia outros templos. E aí, fica naquela, peraí, agora eu sou de Cristo. E aí, aquela carne vende lá no mercado, mas foi sacrificada no templo. O que eu faço? Vegetariano? Viro vegano? Vegetariano? O que eu faço? Então essa é uma questão de Corinto. Então Paulo discute isso no capítulo 8. Ele dá uma pausa no capítulo 9, mas no capítulo 10 ele discute isso. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro no capítulo 8, ele fala que os ídolos não são nada. Por exemplo, existe, a Bíblia a gente vê isso, existe outro Deus além de Deus? Não. O que são esses deuses que as pessoas falam? São deuses? Não. Então, por exemplo, vamos ser claros, se macumba fizesse mal, o cara lá, o lixeiro estava morto, né? Todo lixeiro estava morto, porque tem crente que passa pela macumba se benzendo, está repreendido em nome de Jesus, porque as pessoas acham que há um dualismo. Deus e o diabo brigando de Street Fighter. Falei que sou velho agora, né? Round one fight, então os dois lá brigando. Aí Deus dá um soco, o diabo dá outro, e quando... Não existe isso, não. A gente vai estudar, a gente vai ver não sei se hoje não vai dar tempo, vocês falam muito. Enfim, hoje não vai dar tempo, mas a gente vai falar semana que vem que Paulo diz que o anticristo é a segunda manifestação de Satanás, com todo o poder dele. E aí Jesus, quando se manifestar na sua vinda, vai destruí-lo como? Brigando com ele? Fazendo o quê? Com o soco da boca. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. O que é o ídolo? Nada. Então, por exemplo, tem uma carne que foi sacrificada ao ídolo. Posso comer? Pode. Deixa eu te falar uma coisa. A princípio eu posso. A princípio eu posso. Você já reparou que todo o alimento que você compra no mercado tem um altar? Você pode garantir que aquele alimento ali não foi consagrado a blá, 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 bli, blá, blá? Por isso que diz que é pra gente não perguntar. Vai lá, compra, come e acabou. E aí ele dá um princípio. Exatamente isso, ele dá um princípio. Porque João fala que o mundo já está perecendo no maligno. Já está perecendo. E aí ele dá um exemplo exatamente disso no capítulo 10. Veja, por favor. Capítulo 10, versículo de número 19. Deixa eu ler, por favor.
Que digo, pois? 10:19, está comigo? 1 Coríntios? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Qual é a resposta disso? Qual é a resposta implícita? Não. Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados, e aí associado é o grego koinonia, que tenham koinonia, que tenham comunhão Divulgando a nossa igreja. com os ídolos. Divulgando. Tá vendo? Carismática. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí ele vai, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Isso é um princípio. Isso que é importante. É o princípio. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comeis de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, outro princípio, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo, pois, para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que ele está falando? Eu abro mão da minha liberdade para que a consciência do outro não seja ferida. Vou dar um exemplo também polêmico na igreja. E aí, digo eu, não pastor Vladimir. Vamos lá. Ai, Jesus, tem misericórdia. Eu me boto nas poeiras. Vamos lá. Vamos lá. Beber vinho é pecado? Não. Beber vinho é pecado? Se embriagar? Não, beber vinho é pecado? A Bíblia fala alguma coisa contra beber vinho? Beber? Peguei ali o cálicezinho do vinho? Beber? Não. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Mas se eu, olha o que Paulo está dizendo. Se eu, na condição de líder, digo para vocês assim, ó, eu bebo vinho, mas eu não bebo não, tá? E eu não bebo por causa de histórico familiar, né? Meu avô, meu pai, enfim, coisa de trauma familiar. Mas vamos lá, mas não julgo quem beba. Eu bebo vinho, sei o quê. E aí uma pessoa que já tem aquela tendência vai falar assim, se o Edson bebe, não deve ser pecado. E se é pecado, eu vou mandar ver. Sou ovelha dele, aí vai. Dá a ver. Só que às vezes não é essa área que eu sou tentado pelo capeta, mas o outro é. Então eu tenho que restringir a minha liberdade pela minha consciência, pela consciência do outro. Quer ver um exemplo também, outro polêmico, que eu tenho observado muito nas igrejas? Tatuagem. Se você for ver, por exemplo, Levítico 19:28 fala contra a tatuagem. Não fala. Não fala. Fazer marcas nos corpos não é tatuagem. É ritual Não, ritual para morto. Para lamentar morto. O contexto histórico é esse. Só que aí eu vejo, eu Edson, tenho olhado, que um líder faz uma tatuagem. Tatuar Jesus
Jesus, Maria, José, bota uma cruz, faz um monte de coisa. Tinha ninguém na igreja com tatuagem. Via a tatuagem do líder, quer dizer que eu posso fazer? Só que tem um princípio. Quer ver um princípio? Vamos lá. Vou voltar ao vinho. Eu, Edson. Pra mim. Eu, Edson, acho errado o Edson beber vinho. Você entendeu o que eu falei? Beleza. Estou dizendo que eu acho que você seja errado. Mas eu, Edson, digo que eu, Edson, beber vinho é errado. Aí eu vou, num dia, bebo vinho. Beber vinho é pecado? Mas vai ser para mim. Porque a minha consciência diz que é pecado. Você entendeu isso? A minha consciência diz que é pecado. Então eu estou indo contra a minha consciência. Então ainda que eu não esteja pecando, eu estou pecando. Você entendeu isso? Agora dificultou. Não. Ainda que no absoluto eu não esteja pecando, para mim eu estou pecando. Sim. Interessa você. Me interessa a mim. Pecado, Exato. Interessa você. Exato. Quer ver um exemplo? Aí a gente vai mais para a questão de doutrina. Vou citar outro exemplo de doutrina. Agora, doutrina. Vamos lá. Não sei aqui, mas em igreja que não pode usar bermuda. Aqui não pode. Não pode usar bermuda. Então, ninguém botou a arma na tua cabeça. Alguém botou a arma na tua cabeça para ficar aqui? Não. Então, se você vai ficar aqui, tem que seguir aqui. Senão tem um monte de batista, presbiteriana, que você usa bermuda. De boa. De boa mesmo. Mas vamos lá. E se eu sou daqui e uso bermuda? Eu estou pecando. Eu estou pecando. Por que eu estou pecando? Ah, mas usar bermuda não é pecado. Mas você está debaixo de um sistema, de uma autoridade que diz que é pecado. Ou sei lá o que diz, mas é pecado. Então você está pecando. É um costume. Mas você está pecando. Porque você está desobedecendo o costume da igreja. Exato. Então é a mesma coisa. Eu restringo a minha liberdade, aí eu estou de bermuda. Aí eu vou lá para o centro de Caxias de bermuda. De bermuda. Aí chega o meu amigo Rafael e fala assim: o Edson tá de bermuda? Vou falar para o pastor Vladimir. Não, o Edson tá de bermuda? Calor de 45 graus de Caxias? O que eu vou fazer? Vou usar bermuda também. Só que às vezes para mim não é pecado, mas para a consciência dele vai ser. Então eu estou fazendo meu irmãozinho pecar, ainda que usar bermuda não seja pecado. Deu para entender isso? Por isso que é que você está pecando. Exatamente. É por isso que eu estou pecando. Porque eu estou levando o outro a pecar. Sim, com certeza. Está entendendo isso? Sim? Ficou claro? Ótimo. Vamos seguir. Que bom que eu fiz entender. Outro probleminha. Uso do véu. Tem igreja hoje que usa o véu. O véu. Só que o probleminha do véu, capítulo 11. Lembra da cidade portuária, prostituta, aquela coisa toda? A mulherada, elas usavam o cabelo curtinho. A mulherada. E como é que diferenciavam uma prostituta de uma cristã? Pelo cabelo. Pelo cabelo. As prostitutas usavam cabelo cortado. Cabelo cortado. Só que o cabelo cresce hoje para amanhã? Cresce cabelo? Não. Mas o que acontece? O que as pessoas as moças deviam fazer, as meninas? Usar o véu. E aí Paulo vai dizer que o cabelo foi dado no lugar do véu. Só que aí vou pegar um problema, e eu também digo não o pastor Vladimir, que é a questão do cabelo, né? A questão do cabelo é um problema, é um costume, não sei se é um costume daqui, mas deve ser. Mas eu não posso transferir ao pé da letra aquilo que Paulo está dizendo num caso específico. Eu tenho que ser sensível, até porque nós vivemos hoje uma mistura de raças no Brasil. Exemplo, a minha irmã aqui teria um problema seríssimo para deixar o cabelo dela crescer. Já essas duas moças deixam crescer até o pé, se quiserem. Não é verdade? Não chega, mas... Não, chega. Não sei como, mas chega. Nem quando, mas vai chegar. Mas vai chegar, um dia chega. Você entende isso? Tem um livro de Ricardo Gondim que você já deve ter lido. É proibido.
O que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Depois você dá uma olhada. Ricardo Gondim. É proibido. Tá? Vamos seguir. Vocês falam muito. Vamos lá. O outro problema. O comportamento inadequado na ceia do Senhor. E aí a continuação do capítulo 11. Qual foi o probleminha lá da igreja de Corinto? Que a ceia, primeiro, a ceia na igreja primitiva não era uma vez, aqui é uma vez por mês? Não era uma vez por mês, primeiro domingo? Quase toda, 90% da igreja, primeiro domingo, uma vez por mês. Não era aquilo que a gente faz, né? Que chega o não cristão e fala, ué, que culto legal, tem até um lanchinho no meio do culto. Não é uma vez por mês, não era uma vez por mês, era todo culto, toda vez que eles se reuniam aos domingos. E não era um pedacinho de pão lá do... É pão de forma? Não, é pão... É um pão asmo? Pão suíço. Ah, pão suíço, tá bom. Tem igreja que faz tipo um pão asmo. Enfim, voltando. Pão suíço. Não era um pedacinho de pão suíço. Era festa americana. Cada um levava uma parada para fazer a tal da festa da fraternidade. É por aí. É por aí. Só que lembra que a cidade de Corinto tinha 400 mil escravos? Escravo tem dinheiro? Não. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte: quando você celebra a ceia, não é a ceia que você celebra. Porque um passa fome e o outro se embriaga. Por quê? Vamos lá. Vai receber aí, vai. Aqui é a parte da igreja dos ricos. Recebe aí. E aqui é a parte dos pobres. Daqui pra cá. Sabe? Daí pra lá. O que o rico fazia? Aí, galera, cada um traz a parada no WhatsApp. Cada um traz a parada aí. Você traz isso, traga aquilo, traga aquilo, traga aquilo. Mas a gente vai se juntar 5 da tarde. Chutei aqui, 5 da tarde. E a pobrada? Pobrada chegava o quê? 7 da noite. Só que quando a pobrada chegava, tinha o quê? Acabou tudo. E aí Paulo vai dizer o seguinte: porventura vocês não têm casa para comer, não? Não envergonham a igreja de Deus. E aí por isso que ele fala, quando vocês se juntam, esperarem uns pelos outros. E aí comer e beber indignamente é exatamente dentro desse contexto de comunhão e de fraternidade. Está entendendo isso? Então essa é a divisão da igreja, esse é o problema da igreja. Se é uma festa da fraternidade, é uma festa com todos e não só com alguns. Não a panela. Panela. Tá bom? Essa panela desse espírito é tristeza. Probleminha do uso dos dons espirituais. Tá? E aí, capítulos 12, 13 e 14, ele fala disso. Problema do uso dos dons espirituais. Eu vou falar, digo eu, não o pastor Vladimir, mas ele conserta depois e o que eu falar que diferencia dele, fique com ele. Sempre. Voltando. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? A galera de Corinto gostava de um furdunço, de um estardalhaço. Gostava. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver discernimento de espírito, dom de discernimento de espírito, eu consigo ver? Não. Se você tiver um dom de, deixa eu ver, palavra de sabedoria, eu consigo ver isso? Às vezes não. Muitas vezes não. Só quando ele é usado, obviamente. Aí, uau, legal. Agora, línguas. Todo mundo vê. E o pessoal gostar de uma farra. Eu gosto de Paulo porque ele acaba com a brincadeira logo. Quer ver? 14 e 18. Já vou me movimentar contigo. Não, se movimenta não. Eu gosto de Paulo porque ele acaba com a brincadeira do pessoal. 14 e 18. 14 e 18. Olha lá, você vai falar. Não, fica tranquilo. 14 e 18. Por favor. Dou graças ao meu Deus porque falo mais em língua do que vós todos. Acaba com a brincadeira. Esse é um negócio de falar em língua, eu falo mais do que todo mundo. Então acabou. Pronto, acabou. Acabou. Já acabou com a brincadeira do povo. Mas ele diz, não
de um dom ser maior do que o outro, mas ele fala da utilidade do dom. Porque o dom que Deus me deu serve para edificação do corpo. Pedro diz, lá em 1 de Pedro 4,10, cada um sirva aos outros com o dom, o carisma que recebeu de Deus. Por exemplo, aqui agora, nesse momento, quem é o menor? Eu. Que eu estou te servindo. A gente precisa entender isso. Se você olhar, muitos aqui vão dizer que eu sou o maior. Por quê? Porque eu estou num ambiente perfeito para ministério. Todo mundo acha que ministério tem a ver com o quê? Microfone, púlpito e templo. Se não tiver um dos três, ou os três, não é ministério. Esqueça isso. Ministério tem nada a ver com isso. E aí Paulo vai dizer o quê? Que a utilidade da profecia é maior que a de línguas. E aí Paulo vai dizer o seguinte: imagina chegando um incrédulo no culto de vocês. E tá todo mundo lá, lava súvia, lava saia, e vamos lá, e se la malafaia, se tu me cantas, tu me levas, aquela coisa toda, tá todo mundo lá. Pega na vassoura e anda. Blá, blá, blá. E aí o povo ensina o outro, é só falar fla-flu rápido 10 vezes que já falou em línguas. Mas aí o que acontece? O que Paulo está dizendo? Ele não vai achar que tá todo mundo doidão? Ele não conhece e fica assustado. Vai achar que tá todo mundo doidão. Todo mundo assustado. Outro, pois não. Quando eu estava indo pro trabalho de trem, 6 horas da manhã, sabe? Você pega trem? Coisa boa. Tava Eu pegando, também. não gosto de mais de carro, mas quando eu tava indo pro trem, 6 horas da manhã no trem, aí um menino que tinha tendência mais pra homossexual, tava com fone de ouvido, aí ele tava ouvindo Diante do Trono. As pauletes, as pauletes. Começou a cantar. As valadetes, as valadetes. Nitidamente para ele começou a cantar, do nada, o trem apertado, ele começou a falar língua estranha. Alto. Não, tem línguas estranhas e tem línguas muito estranhas. O problema é esse. Então ele começou sozinho ali, eu fiquei chocada, falei, nossa. Nossa, Ana Paula tava falando. Não, porque é uma coisa que quem olha, desde como louco, não tem serventia nenhuma naquele momento. Sim. Tanto que Paulo diz que a língua serve para quê? Edificação própria. Edificação própria. Salvo se houver o quê? Interpretação. Mas Paulo diz que na igreja, está escrito, se não houver interpretação, eu tenho que fazer o quê? Falar comigo mesmo. Comigo mesmo. Eu estou falando comigo mesmo? Estou falando com você, não estou? Então você entendeu o que eu estou querendo dizer. Para quê? Aí Paulo vai dizer o quê? Que tem que haver o quê? Ordem e decência. Porque se o pastor está pregando, imagina, o pastor está pregando, Jesus está falando através dele? Sim. Aí no meio levanta outro, peraí, Jesus estava aqui, agora está ali, depois está lá. Levanta a ideia no plá, plá, plá. No plá, plá, plá. Já viu, né? E a minha graça e a minha paz vos deixo. Sempre termina com isso. Sempre termina com isso. Então Paulo está dizendo o quê? Sobre a utilidade do dom, o melhor é o dom de profecia. Porque a profecia fala para homem. Os homens. E a língua não fala para homem. Veja, aqui ó, capítulo 14, versículo 2, 3 e 4. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Agora eu vou falar rapidinho, Rafael. Agora eu falo para aquele povo lá que diz que língua estranha. Se liga aí, marca esse versículo aí, que eu estou te dando uma pista. Aquele povo que diz que a língua, hoje, manifestação de língua hoje, eu começar a falar em japonês, como aconteceu em Atos 2. O que Paulo está dizendo? Que aquele que fala em língua fala homem? Não fala a homem. Entendeu? Não fala a homem. Fala com quem? A Deus. E em espírito fala o quê? Mistérios. Então, a língua não é para homem.
Claro, salvo caso específico. Por isso que a Bíblia diz que é a variedade de línguas. Tudo bem isso? É o 2. Variedade de línguas. Continue, meu querido. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas o que profetiza fala o quê? Aos homens. Aos homens. Aos homens. Para quê? Exortar, edificar e consolar. Versículo 4, por favor. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza edifica a igreja. Paulo está falando para a igreja. O dom que deve ser manifestado para a igreja deve ser o dom que edifica a igreja. Então ele vai dizer, beleza, você está falando em língua, não tem intérprete. Intérprete é uma coisa, interpretação é uma coisa, tradução é outra. Entendeu? E aí ele vai dizer o quê? Leia o versículo 5, por favor. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Em que sentido é maior? É maior porque edifica a igreja. Continua. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Sim. Para que a igreja também receba. Veja que Paulo o tempo todo fala. Já te falo contigo, já te vi. Fala para onde? Para a edificação da igreja. No próprio versículo 19 ele fala assim, ó, eu falo em línguas mais do que vocês todos. Contudo, versículo 19, contudo prefiro falar na igreja. 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Fala, minha querida. Então, mas isso aí é uma briga que eu tenho com meu esposo constante. Ele fala exatamente. Agora vai brigar com você. Vou brigar com você também. Briga comigo. Prepare-se. Mas ainda bem que eu tô assim com o pastor Vladimir. Ele que manda. Eu tenho assim, uma guerra infinita com ele sobre isso, porque ele fala exatamente o que você fala. E aí, qual é a minha guerra com ele? Qual é a guerra? Que eu digo pra ele assim, eu não posso negar aquilo que acontece comigo. Eu posso ouvir ele falar em línguas e falar que ele está inventando. Mas comigo, está acontecendo comigo, eu não posso negar isso. Aí a minha guerra com ele é exatamente isso. Paulo também não diz que você não pode falar línguas. Não, ele diz que não proibais o falar em línguas. Mas aí tem a questão do momento, do lugar. Sim, eu entendo também isso, que quem fala em língua, né, é entre ele e Deus. Né? Porque nem a gente mesmo entende o que a gente está falando. Sim. A não ser o próprio Deus. Né? Eu entendo isso. Eu entendo que a profecia ela é maior do que línguas, porque a profecia você fala na linguagem inteligível ao ser humano. Sim. Então ele entende o recado de Deus para ele. Sim. Através da profecia. Eu também entendo isso. E entendo também que a gente, como você falou, que, por exemplo, tá as meninas, a irmã Eliane, Paulinho, Felipe, a Erinéia, eu, todo mundo falando em línguas aqui. Aí entra uma pessoa que não conhece o Evangelho, não sabe o que é, ela vai ficar assustada. Por exemplo, meus sogros, eles não são evangélicos. E eles falam assim, ai, Erinéia, a sua igreja é muito barulhenta, muita confusão. E olha que a nossa igreja não é, hein? Né? Você sabe que não é. Mas eles já foram em outras assembleias de Deus e tal, então eles falam muito isso. Aí eles entendem que por ser Assembleia de Deus é tudo a mesma coisa em todos os lugares, né? É que eles não têm o pastor Vladimir. Então, ainda bem, né? Eu entendo isso, eu entendo tudo isso. Mas eu falar em línguas, eu fui batizada, não sei, enfim, eu falo em línguas e eu não posso negar isso na minha vida. Não, nunca. Aí eu vou falar igual o pastor Vladimir. Vou falar igual a ele. Na sua casa,
Faz igual puxar. Ai meu Deus, tem misericórdia. Na sua. Ainda bem que eu não trabalho mais em Caxias. Na sua casa, você pode falar 10 horas. Mas, por exemplo, tá o pastorzão aqui, irmãos. Não sei nem como é que ele fala, irmãos, não sei o quê. E ele tá pregando. E Deus está falando. E ele está usando. Aí levanta a Josefina ali. Começa a falar em línguas. Lava, sube, lava, saia, lava, sube, lava, saia. E vai terminar com a minha graça e a minha paz eu vos deixo. Mas tudo bem. Assim diz o Senhor, minha igreja. Começa com isso, termina com... Enfim. Tá lá a Josefina lá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai parar de falar. Então Deus parou de falar aqui para começar a falar ali? Nunca. Porque a palavra de Deus é a maior. E aí, agora entenda uma coisa. O que Paulo está dizendo? Olha o que Paulo está dizendo. Versículo 15 do capítulo 14. Entenda. Versículo 15, capítulo 14. Que farei, pois? Olha as diferentes manifestações do falar em línguas. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que diz? Por exemplo, vou orar aqui pelo Rafael. Vou orar. Senhor, lava súbia, lava saia, lava súbia, sila malafaia, lava súbia, lava súbia. Lava súbia em nome do Eterno, amém. Serviu de alguma coisa? Não é nada. Serviu para nada. Aí ele pergunta assim, traduz o lava súbia. Lava saia, lava saia. Sila malafaia. Sila malafaia. Não sei. Serviu de alguma coisa? Edificou? Não, e o que está ali Não. atrás está apavorado. Lava súbia. E aí, em vez de eu chegar e falar assim, Senhor, abençoe o Rafael, sua família, papai, mamãe,